Olá, boa noite. A RPC TV começa a partir de agora o último e decisivo debate com os candidatos a prefeito nas eleições 2012. É a oportunidade para você, eleitor, conhecer as propostas de quem pretende administrar Curitiba pelos próximos 4 anos. Estão aqui no estúdio hoje os candidatos Rafael Greca, do PMDB, Bruno Meirinho, do PSOL, Luciano Dutti, do PSB, Ratinho Júnior, do PSC, e Gustavo Fruit, do PDT. O posicionamento no estúdio foi definido por sorteio. Estamos certos que esse será um debate de ideias e propostas para o município que vai ajudar você, eleitor, a definir o seu voto. Vamos então conhecer as regras do debate. O debate terá 5 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas discutidos serão determinados por sorteio. No segundo e no quarto, de temas livres, os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No início de cada um desses blocos, um sorteio vai escolher o candidato que fará a primeira pergunta. Este candidato fará a pergunta a um candidato de sua livre escolha. O candidato que respondeu faz a próxima pergunta a um candidato que ainda não falou. O último a perguntar faz a pergunta necessariamente ao candidato que iniciou o bloco. Os 4 primeiros blocos serão abertos e fechados por um candidato diferente. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. E no quinto e último bloco, um novo sorteio vai definir a ordem das considerações finais. Bem, as regras assinadas por representantes dos candidatos prevêem que um candidato, se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido deverá ser feito dentro do mesmo bloco e vai ser analisado por nosso departamento jurídico. A decisão vai ser anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. Os candidatos não poderão exibir qualquer documento para as câmeras, panfleto ou objetos. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos sortear, então, o primeiro tema do debate. Tem muito papelzinho aqui, mas vamos lá. O primeiro tema é cultura. Vamos ver então. Quem faz a pergunta sobre esse tema. Candidato Rafael Greca. Para quem o senhor faz a pergunta sobre cultura, candidato? Para o Ratinho Júnior. Eu quero saber qual a sua visão do processo cultural numa cidade como Curitiba. Curitiba tem uma pedreira que tinha um palco construído por mim, onde houve concertos célebres como o do Paul McCartney, do Carreiras, e hoje isso foi privatizado junto com a Ópera de Arame. Qual é a relação entre cultura, educação e segurança? Eu quero cumprimentar primeiramente ao Sandro, à RPC, a você que está em casa, e não posso deixar de começar esse debate agradecendo a toda Curitiba pela maneira carinhosa que nos atendeu, nos recebeu no comércio, nas ruas, onde nós passamos nessa campanha. Sou muito grato por tudo que fizeram por mim nessa campanha e a maneira receptiva e gentil das pessoas que nos receberam nessa campanha limpa que nós fizemos com novas ideias. E a cultura, sem dúvida alguma, é necessário ser repensada na cidade de Curitiba. Cultura é cultivar as ações, a nossa língua, a nossa maneira de agir, de pensar, a nossa dança, a nossa arte. E nós vamos fazer um trabalho muito forte nisso. Sem terceirizar espaços públicos como a Pedreira, que é um espaço que realmente já foi palco de muitos eventos aqui na nossa cidade, eventos culturais, eventos de entretenimento.
Nós temos no nosso plano de governo um plano de ação de uma arena multiuso, onde nós vamos atender o setor de turismo, nós vamos atender o setor de economia, né, gerando ali o turismo de negócios na nossa cidade, que hoje nós não temos e é um mercado muito importante, e obviamente trazendo eventos culturais. É necessário pensar também na economia criativa, fazendo uma parceria nos bairros, levando essa cultura e buscando vocações nos bairros. E isso nós vamos fazer através das escolas, levando a nossa arte, valorizando os nossos artistas da cidade de Curitiba. A cultura é necessária para você promover ações junto ao espaço educacional, nas nossas escolas, ambientes onde nós podemos despertar vocações. Muitas vezes levando inclusive uma cultura mais moderna, ensinando a um menino de um bairro periférico a ser um DJ e daí ele poder fazer disso uma profissão e viver dessa cultura, dessa arte. É dessa forma que nós vamos trabalhar, levando cultura para todos. 45 segundos, Cadinho. A utopia de Curitiba passa pela fundação da primeira universidade do Brasil, que essa cidade teve coragem de fazer em 1912, contra tudo e contra todos. Está fazendo 100 anos. Cada um dos 3 auditórios das ruas de cidadania, cada um dos 50 faróis do saber, o Memorial da Cidade, o Museu Niemeyer, a Ópera de Arame, os grandes espaços como a nossa pedreira e os nossos parques, e o contraturno das nossas escolas podem ser ocasião de cultura e de educação. A cidade não precisa ser governada, precisa ser educada. E a cultura nos ajudará a isso. Curitiba merece muita cultura e muita educação. 30 segundos, candidato. Dizer que nós temos a tranquilidade de entender que a cultura não pode se valorizar apenas a arte, mas tem que valorizar também o artista. Hoje a cultura na cidade de Curitiba não atinge inclusive o 1% no orçamento de verba. Nós vamos chegar a esse 1%, atendendo inclusive uma demanda e uma necessidade do Ministério da Cultura, porque uma cidade que não atinge 1% não pode inclusive ter repasses do Ministério da Cultura. Eu vou sortear agora um novo tema. Quem pergunta agora é o candidato Ratinho Júnior. O tema é lixo. Para quem o senhor faz a pergunta? Eu vou perguntar sobre lixo para o candidato Luciano. Nós sabemos que Curitiba já foi uma cidade muito avançada na questão do lixo, inclusive na educação, né, exemplar, inclusive, que nós tínhamos desde do início da criança na escola. Hoje a cidade precisa ser repensada a questão do lixo, inclusive precisa ser pensada com a região metropolitana. Candidato Luciano, qual é o seu projeto para a questão do resíduo sólido da cidade de Curitiba? Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite ao Sandro. Olha, a questão do lixo de Curitiba e da região metropolitana, nós já temos um consórcio que funciona e funciona muito bem na nossa cidade e na região metropolitana. Eu fui o prefeito que fechou o aterro da Caximba e tenho muito orgulho disto, de ter fechado o aterro, ter feito o credenciamento de um aterro sanitário junto com os outros 19 municípios na Fazenda Rio Grande, que atende a todas as demandas higiênico-sanitárias para que funcione adequadamente. E nós temos hoje, nós recolhemos aproximadamente 2.000 toneladas de lixo diariamente e destinado a esse aterro. Fizemos um grande consórcio e uma licitação para que a gente pudesse ter uma usina na nossa cidade que pudesse atender a toda a região metropolitana, uma usina modelo para o Brasil e para a América Latina. Estamos na fase final de licitação. Houve vários entraves jurídicos, mas estamos chegando ao final. E Curitiba é uma cidade modelo na área do meio ambiente, uma cidade de referência, considerada a cidade mais sustentável do mundo, prêmio recebido lá na Suécia. Também a cidade de Curitiba é a cidade mais verde da América Latina e do Caribe, prêmio recebido na cidade do México. E também agora, recentemente, na Rio+20, quando nós tivemos aqui a presença do secretário-geral da ONU, ele disse com todas as letras, se tem um exemplo de cidade sustentável do mundo, de transformação através da cidade, essa cidade é a cidade de Curitiba. E eu fico muito feliz de ser prefeito da cidade de Curitiba e poder, nesta oportunidade, poder estar vivendo todo esse momento positivo que a cidade de Curitiba vem vivendo.
Candidato? Curitiba já foi uma cidade que foi referência em reciclagem. Já chegou a reciclar 45% do seu resíduo sólido produzido, do seu lixo produzido na década de 90. Isso se perdeu. Hoje, Curitiba não chega a reciclar 18% do lixo produzido pela cidade. Nós vamos fazer um trabalho educacional nas escolas, resgatando todo esse trabalho que existia e essa consciência que existia ecológica na cidade de Curitiba, e vamos exigir que hoje a empresa que faz toda a coleta do nosso resíduo, que tem o aterro do nosso resíduo sólido, possa produzir energia elétrica através do gás metano, que é um gás altamente poluente, e também do biogás, gerar energia e renda para a nossa cidade. 30 segundos, candidato. Olha, Ratinho, Curitiba, ela continua reciclando e sendo uma cidade de referência na área de reciclagem. É a cidade que mais recicla no país. E nós temos hoje uma parceria muito grande com todos os coletores de lixo reciclável, através dos nossos equipamentos, dos nossos ecocidadãos, que recolhem e fazem todo um trabalho, uma luta diária. Nós temos movimentado todo o setor, melhorado a renda dessas pessoas. Agora compramos os carrinhos elétricos para os coletores de lixo. Enfim, a cidade tem avançado e avançado de forma segura. Eu faço agora o sorteio de um novo tema. O tema é orçamento municipal. Quem faz a pergunta é o candidato Luciano Dutti. Para quem, candidato? Fazer para o candidato Gustavo Frutti. Gustavo, Curitiba é uma das cidades que mais investe, tanto na área da educação como na área da saúde. Nós temos grandes investimentos que vêm acontecendo na nossa cidade. Estamos investindo aproximadamente 27% do nosso orçamento na área da educação, 18% na área da saúde. E a minha pergunta é assim, como você pretende conduzir o processo de orçamento nessas duas áreas? Candidato? Boa noite, Sandro. Boa noite, curitibanas. Boa noite, curitibanos. Quero me dirigir especialmente a você, que já está definido e já está nos ajudando nesse processo, para que multiplique seu trabalho nos próximos dias, e a você que está indeciso. Analise com muito carinho essa eleição que representa a possibilidade de uma mudança que pretendo que seja responsável, com promessas possíveis e não com promessas impossíveis de serem realizadas. Mas uma cidade que orgulha a todos nós, mas que precisa recuperar a qualidade de certos serviços públicos que já foram referência. No orçamento e nesses dois pontos. O primeiro deles, e falo diretamente a você, curitibano, que depende das unidades de saúde. E faço essa crítica aberta ao atual prefeito, que é médico, foi secretário de saúde por 2 vezes e a saúde hoje tem sua pior avaliação entre os serviços públicos na história de Curitiba. Não basta só aumentar o orçamento. Nós estamos assumindo o compromisso de novos investimentos na saúde. Hospital da Mulher, o Centro Especializado do Homem, unidades 24 horas em 5 regionais de Curitiba, hospital na região norte, mas recuperar a qualidade na atenção básica, a resolutividade, a eficiência e a confiança dos usuários e dos profissionais. É gestão, não é simplesmente orçamento. E na educação, apesar dos avanços que fazem de Curitiba uma das cidades com os melhores indicadores entre as capitais brasileiras, nós estamos assumindo o compromisso de fazer o maior investimento na história da cidade na educação pública. Vamos ampliar para 30% dos investimentos da educação os recursos para priorizar as vagas nas creches, garantir vagas para todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola e fortalecer muito o ensino fundamental, tornando o verdadeiro ensino integral para qualificar essa geração e permitir que a questão do investimento na educação seja um fator de transformação das nossas gerações. Candidato Luciano, 45 segundos. Olha, de acordo com todos os dados apresentados, o orçamento municipal de Curitiba é considerado um orçamento robusto, um orçamento firme, que possibilita que Curitiba possa continuar avançando e avançando de forma segura. Na área da saúde, nós temos feito bastante. Curitiba continua, sim, sendo um modelo na área da saúde. Nós temos trabalhado muito firme. Quando temos dificuldades, nós enfrentamos as dificuldades e enfrentamos elas de frente. Agora, recentemente, contratamos mais 700 médicos para a nossa rede municipal de urgência e emergência. Inauguramos o Hospital do Idoso e fazemos investimentos fortes na área de educação, porque nós vamos atrás dos recursos para que a cidade possa continuar avançando e avançando sempre de forma segura. Mudança de gestão
E Curitiba não pode aceitar mais promessas não cumpridas, que já foram registradas em cartório. Prometeram o Hospital da Mulher no Bairro Novo e não fizeram. Prometeram o Centro Especializado de Atendimento ao Homem, não fizeram. Prometeram 24 horas na matriz e não fizeram. Novamente, renovam algumas promessas, inclusive com registros em cartório. Saúde, qualificar a gestão para garantir a você um atendimento necessário e humano. E principalmente investir na educação como fator de transformação das gerações de Curitiba. Esse é um compromisso com a cidade. Bom, eu sorteio um novo tema. Educação fundamental. Candidato Gustavo, agora pela regra do debate, quem ainda não falou, o candidato Bruno Meirinho responde. Bruno, de alguma maneira eu já vi manifestação sua também para aumentar os investimentos na educação. Eu estou assumindo o compromisso para garantir, e reafirmei isso no sindicato dos servidores da prefeitura, 30% dos investimentos com a educação, com fator de fortalecimento, também na educação infantil, mas do ensino fundamental, integrando com outras áreas, integrando com a criação do chamado Portal do Futuro. Qual sua visão a favor ou contra o aumento do investimento na educação? 2 minutos. Boa noite, Sandro. Cumprimento também os demais candidatos. Cumprimento você que nos assiste nessa noite. Estamos debatendo o futuro da cidade de Curitiba. Mas antes, quero convidar você para o voto livre, o voto no 50. Nossa campanha está com muita energia, temos crescido nessa reta final e é muito importante contar com o seu apoio, com o apoio dos jovens, com o apoio daqueles que amam Curitiba. Essa é a nossa campanha que cresce junto com a primavera. Estamos no primeiro turno, você deve votar naquele candidato com o qual você se identifica. Não se prenda a essa ideia de voto útil. Você deve votar na campanha que melhor representa as suas ideias para o futuro da cidade de Curitiba. Não aceite se prender ao voto útil e observe quem é o candidato que está fazendo a verdadeira oposição na cidade. Nossa campanha faz oposição de verdade e peço também o voto para os nossos candidatos a vereador do PSOL. Vote na nossa legenda do PSOL, vote no 50 e nos candidatos a vereador com o número 50. E da questão do candidato, a educação é fundamental, é muito importante, a educação municipal, a responsabilidade municipal com a educação são com as séries iniciais do ensino fundamental e também com a educação básica, e nós também defendemos a ampliação do orçamento para a educação para 30% do orçamento, melhores condições de trabalho para os professores, isso significa a garantia da hora, a atividade para 50%, né, a ampliação, a garantia do piso salarial dos professores, conforme é previsto pela legislação. E também que a prefeitura, que o município dedique especial atenção à educação pós-médio, à educação, não somente a educação formal, mas também a educação dos jovens. Nós defendemos os cursinhos populares como um mecanismo de acesso dos jovens à universidade. 45 segundos, candidato. Também na educação foi prometido um SEMAI na região sul, na SIC. Eu quero reafirmar o investimento na educação especializada, na educação especial, mas garantir a qualificação dos nossos profissionais, aos professores, educadores, inspetores, agentes, plano de cargos e salários, aos professores e educadores a mesma aposentadoria especial e garantir a você, mãe, que seu filho terá uma educação com qualidade, um espaço público de qualidade e nós vamos disputar todo dia para que esse jovem não seja perdido para o crime, não seja perdido para as drogas. O investimento na educação, além da qualificação e da transformação, é um fator de segurança, é um fator de prevenção no combate ao crime e essa tem que ser também uma prioridade do próximo prefeito. 30 segundos, candidato. Também quero registrar a presença da nossa vice, a candidata vice Sueli Fernandes, que tem uma larga experiência no tema da educação, tendo sido professora da rede municipal, da rede estadual e hoje professora da universidade, com quem a gente constrói o nosso programa da educação. A responsabilidade municipal da educação básica, com as séries iniciais da educação fundamental, é muito importante para o futuro da cidade. Investir em educação é importante. Bem, agora eu sorteio um novo tema. O candidato Bruno Meirinho pergunta ao candidato Rafael Greca, que começou respondendo. Creche é o tema. Candidato Bruno Meirinho, 30 segundos. Candidato Rafael,
Segundo dados do Ministério Público, em Curitiba faltam 23 mil vagas na educação infantil, nos centros de educação infantil. Os dados da Prefeitura falam em cerca de 9 mil vagas. É preciso ampliar as vagas, independente de qual é a base de dados, mas eu gostaria de saber sua proposta de quantas vagas e como fazer isso. 2 minutos, candidato. A educação infantil é importantíssima. Eu trabalhei já com a Fanny Lerner na criação do Vale Creche, quando eu era muito jovem. E a gente sabe quanto a cidade conquistou nisso. Nós temos hoje perto de 262 creches, sendo que eu acho que 86 são conveniadas. Eu acho que se nós tirarmos as crianças de 3 a 6 anos da creche e colocarmos na pré-escola, como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sem construir nada, em pouco tempo nós conseguimos resolver a demanda. 50 crianças por 262 creches que saiam para pré-escola dá 13.100 vagas no mínimo. Se forem 100 crianças, podem ser 26.200 vagas no mínimo. Eu quero mostrar com isso que dentro da minha cabeça de prefeito, no meu entendimento e no meu coração, há uma disposição muito forte de fazer dessa cidade uma cidade voltada para a educação. Mas eu não posso deixar de dizer que fiz direito ao meu ofício de prefeito e fico um pouco assustado de ver um dizendo que quer queimar o lixo, porque isso é veneno e pode nos pôr a perder. Ver o outro dizendo que alugou um aterro sanitário por 1.800.000 por mês, 40 milhões de reais em 2 anos e diz que se orgulha disso. E ver um outro dizendo que quer que a cidade tenha projetos que o atual prefeito registrou em cartório que não se cumpriram. Eu acho que Curitiba precisa de um prefeito de verdade, do lado do povo, com vontade de erguer a cidade. Um prefeito que se incomode com as soluções curitibanas à profundidade, como a cidade merece. 45 segundos, candidato Bruno. São inúmeros os estudos que mostram a importância de uma educação de qualidade, especialmente nos anos iniciais da formação da criança. Esse é um momento da vida da criança que precisa ter uma atenção diferenciada e é um absurdo que a Prefeitura deixe um déficit tão grande como existe hoje. Eu fico com o número do Ministério Público, acredito que é mais factível, mais próximo da realidade. São 23 mil o número de vagas que faltam nas creches e é preciso ter mais investimento. O Partido Socialismo e Liberdade tem um grande compromisso com a educação, são inúmeros os educadores que fazem parte da nossa campanha e para nós, educação de qualidade é para fazer a cidade brilhar. 30 segundos, candidato. Quando eu governei, nós fazíamos a chamada escolar. Nós sabíamos quantas crianças precisariam de escola no ano seguinte naquele bairro. Quando se criou o bairro novo, já se preparou os espaços para que ninguém fosse despedido do acesso à escola e à creche. Vamos retomar isso, fazer chamada escolar um ano antes, para não ficar sendo pego de calças na mão, esperando que o Ministério Público diga para o prefeito o que ele tem que fazer. E assim termina a primeira rodada do debate entre os candidatos a prefeito de Curitiba. Depois do intervalo, tema livre, RPC, eleições 2012.